Bom dia, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Bom, gente, lembrando que essa semana estamos fazendo as revisões dos capítulos 15 e 16, ok? Para as atividades avaliativas. Então, vem comigo! Então, turminha, iniciando, não é, a nossa revisão de Geografia, capítulos 15 e 16, ok? Capítulo 15. Aproveitando o que a natureza nos oferece. Para viver, os seres humanos dispõem de diversos recursos naturais. Alguns desses recursos podem ser utilizados do modo como são retirados da natureza ou podem ser transformados. Olha só, a natureza nos oferece, olha, frutas, olha só, peixes, também algum tipo de minério. São alguns recursos, não é? Retirados da natureza. E aí, quais as atividades observamos nas imagens? Vamos ver? Temos aqui, olha, a colheita do café, a colheita de uvas. Olha só, a extração, não é, de madeiras. E aqui a colheita de algodão. São algumas atividades utilizando e transformando os recursos naturais. Diariamente, as pessoas consomem muitos alimentos e fazem uso de diferentes produtos que têm origem da natureza. Plantando para colher. Para cultivar, é preciso cuidar do solo até que esteja em boas condições, colocar sementes, regar a plantação com água quando necessário e colher, no momento certo, o que foi produzido lá no solo. E aí vejamos aqui, olha, o plantio, não é, e a colheita do morango. Temos aqui a plantação e a colheita do alface. Mas para que ele fique assim, olha, precisa passar por todo esse processo de regar, de colocar a semente, para depois, olha, alimentar as pessoas. Criando animais. Outra atividade realizada pelas pessoas para obter alimentos é a criação de animais, como bois, vacas, porcos, frangos e ovelhas. Por meio da criação desses animais, são produzidos o leite, o queijo, os ovos e a carne, entre outros produtos como o couro e a lã. Então aqui vejamos, olha, a criação, não é, da vaca e dela obtemos o leite e do leite podemos fazer o queijo, iogurte, entre outros alimentos que são derivados do leite. Aqui a criação de galinhas, que nos fornece os ovos, a sua carne. Olha aqui, o menino se alimentando do ovo. Extraindo elementos naturais. Também é possível aproveitar o que a natureza oferece extraindo alguns dos elementos que já existem nela. Algumas atividades que são realizadas para a extração desses recursos são, vamos ver. Olha só, a pesca de peixes e outros animais aquáticos que vivem naturalmente em rios, lagos ou mares. Temos também, olha, a retirada de ouro e outros minérios encontrados no solo. A coleta de alguns frutos de árvores que já existem no meio ambiente, como a castanha do Pará. Então, turminha, são alguns, olha, elementos naturais, ou seja, retirados da própria natureza, aproveitados, ok? E a água? A água no cultivo é fundamental para o crescimento das plantações, mas é preciso perceber se ela não está sendo usada de forma desnecessária. Bom, vejamos aqui, olha, uma forma, não é? Na verdade, existem várias formas
de irrigar as plantações. Essa forma aqui, por exemplo, é uma forma que ela é econômica, mas ela precisa ser acompanhada, ou seja, monitorada. Por quê? Ela pode passar muito tempo aqui ligada e aí, dessa forma, vai haver o quê? Um desperdício. E aí o solo vai ficar muito encharcado, vai prejudicar o meio ambiente, vai haver o desperdício de água, ok? Vejamos outro aqui, olha. Quando a senhora aqui está lavando a calçada, olha só, aqui também é um momento de desperdício de água. Porque não há necessidade, não é? Que ela lave a calçada assim, com essa mangueira ligada, jorrando, não é? Tanta água. Ela deveria usar o quê? Um balde, ok? Continuando. E o solo? O uso exagerado do solo e de algumas substâncias, como os pesticidas, lembram o que são os pesticidas? São os venenos que são aplicados, olha, nas plantações para evitar que a praga, não é, os insetos, acabem com as plantações. Também pode contribuir para esgotar esse recurso, tornando inadequado para o plantio. Justamente, olha, quando se coloca assim muito veneno, né, no solo, então ele fica, olha, inadequado para o plantio, porque ele vai se tornar um solo contaminado. Vejamos aqui, olha, também fábricas despejam, olha, os restos, né, os resíduos no solo, causando todo fazendo com que o solo ele fique inadequado para o plantio e tornando-se contaminado, ok? E aquilo que extraímos da natureza também pode se esgotar, se não for usado de forma consciente. Olha só, por exemplo aqui, a pesca. A prática, não é, da pesca, ela é importante para os pescadores, para a sobrevivência dos seres humanos, mas existe um período, que é o período da reprodução dos peixes, que nesse momento a pesca fica proibida, mas os homens, eles não obedecem. E aí, olha só o que causa. As ações como essa podem fazer com que esses animais fiquem extintos, não é? Ou seja, ameaçados de extinção. E aí, dessa forma, vai causar todo esse prejuízo ao meio ambiente. Então, gente, aqui também, olha, para criar alguns animais, geralmente são necessários, olha, territórios, não é? Os quais eles se alimentem de pastos, não é? E aí isso também pode causar um esgotamento do solo, ok? Atitudes sustentáveis. Temos várias, a Tia trouxe algumas aqui, olha, que podemos praticar no nosso dia a dia. Apagar as luzes, reciclar, separar o lixo. Olha só, quando for tomar banho ou escovar os dentes, não é? Você pode desligar a torneira no momento em que você está se ensaboando, escovando os dentes, ok? E plantar uma árvore. Dessa forma, olha, você vai estar tendo essas atitudes sustentáveis e ajudando bastante o meio ambiente. Ele agradece. Agora, turminha, seguimos para o capítulo 16. Descobrindo paisagem. Então, lembrando, olha, que existem dois tipos de paisagens. A paisagem natural e a paisagem modificada. Então, olha que paisagem tão bonita. Aqui, gente, é uma paisagem natural, olha, é da natureza. Temos a cachoeira, o rio, as árvores, montanhas. Vejamos outra aqui. Olha que linda. Então, essas são paisagens naturais, ok? A paisagem natural, ela só apresenta natureza, ok? E a paisagem modificada? Ela apresenta elementos naturais e elementos modificados pelos seres humanos.
Então aqui, olha, temos aqui nas laterais, não é? Elementos naturais. E aqui, olha, uma paisagem modificada porque foi feita uma estrada, não é? E aqui também temos, olha aqui, a paisagem natural, não é? O rio. Temos aqui a vegetação e ao lado, olha, temos várias construções, prédios, casas, ok? Então é uma paisagem modificada, porque foi modificada pelo homem. Então, gente, aqui, não é? Percebam que a paisagem modificada, ela passa por uma transformação, ok? Continuando. As pessoas modificam as paisagens para atender às necessidades, como proteção, segurança e conforto. Ou seja, aqui, por exemplo, olha, foi construída aqui uma ponte. Então, essa ponte, ela foi feita justamente para atender a necessidade dos carros chegarem até o outro lado. Olha assim, olha aqui, a construção de um shopping, não é? Onde essa construção, ela é também uma necessidade, não é? Da pessoa, do ser humano. É um conforto. Aqui, olha, o parque também, Dona Lindu, quem conhece? Também, olha, foi construído, né? Para atender essa necessidade que as pessoas têm. E os impactos da ação humana na transformação da natureza? Isso precisa ter bastante cuidado, gente. É preciso transformar a paisagem de forma equilibrada, evitando impactos à natureza, como o desmatamento e a poluição. Impactos como esses podem trazer muitos prejuízos para a vida humana e animal. Olha só, a poluição, o desmatamento, aonde, olha, aqui no desmatamento, por exemplo, né? Existem várias espécies aqui de animais. E a partir do momento que houve o desmatamento, estão destruindo, não é, a moradia dos animais. Continuando, olha só aqui. Essa poluição aqui, olha, da praia. E aí, gente, quem é que faz aqui toda essa sujeira? São os seres humanos, são as pessoas. E aqui, olha, colocando esgoto nos rios. E aí poluindo aqui, olha, os rios, essa água é imprópria para consumo. Os peixes, não é? Os seres vivos que vivem aqui na água, eles também podem vir a morrer devido à poluição. Bom, gente, esses impactos da ação humana na transformação da natureza é perigoso, não é? Tudo precisa ser feito com muito cuidado, pensando o que vai atingir, aonde vai prejudicar. Ok, turminha? Então, olha só, hoje encerramos por aqui os capítulos 15 e 16, tá bom? E estudem, ok? Bom, meus amores, por hoje a nossa aula encerra por aqui. Mas qualquer dúvida, posta lá no nosso mural, tá bom? Atualizem os livros, as atividades e estudem. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!